Bom, Conde, a primeira coisa, que bom estar de volta. Saudade de você. Fazia semanas que a gente não se via. Da última vez tivemos um probleminha técnico, mas agora estamos aqui. Olha, esses protestos que surgiram algumas semanas na China, duraram alguns dias, na verdade, eles têm que ser entendidos no contexto da mudança de política do governo chinês em relação ao Covid, né? O governo lançou, primeiramente no dia 20 de novembro, foram 20 medidas que começaram a flexibilizar as restrições do Covid, ou da política de Covid zero dinâmica do governo. Significando que a redução, por exemplo, da obrigação de testes, né? A gente precisava ter um PCR a cada 3 dias para poder transitar pela cidade, e foram instalados, né, postos de testes na cidade inteira, gratuitos, né, bancados pelo governo. O fim dos lockdowns de edifícios, né, e claro, os lockdowns totais, como a gente viveu em Xangai, em abril, maio. A possibilidade agora de você fazer quarentena em casa, caso infectado, isso não era possível, a gente era deslocado, né, teria que ir para um centro de quarentena. A facilitação de viagens domésticas, agora também você não precisa apresentar mais os seus PCRs. Inclusive, hoje, eles tiraram do ar um aplicativo famoso que a gente chamava de aplicativo da seta verde, que é um aplicativo que recebe os dados das telefônicas e detectava por onde você tinha passado. Se você passou por uma cidade ou por uma área de risco, você estava proibido de viajar, por exemplo, para outras cidades. Então, tudo isso foi sendo anunciado. Na verdade, foram dois passos, um dia 10 de novembro e o outro faz poucos dias. E, na verdade, o que aconteceu, a nossa avaliação aqui do que disparou esses protestos, sobretudo, foi uma certa confusão que ainda está existindo entre as novas medidas do governo central e a necessidade de aplicar isso localmente, que é muito complicado, é uma logística muito grande, né? Você imagina o que você organizar 1,4 bilhão de pessoas e garantir que essas medidas vão ser implementadas em todo o país. Então, na verdade, o que estava acontecendo naqueles dias pós as primeiras medidas foi que muita gente começou a reclamar porque, por exemplo, aqui no meu prédio surgiu 2 casos, fecharam o prédio. Mas aí as pessoas falam, não, mas o governo central já liberou, não pode mais fechar os prédios. Mas isso tem toda uma burocracia, como é que isso funciona num aparelho de Estado tão grande como o chinês, e isso ainda está gerando uma certa confusão. Então, claro, as pessoas já estavam cansadas, né? Enfim, esse último ano, para quem morou na China, para quem mora na China, foi um ano difícil, né? Com muitos lockdowns em muitas cidades, com coisas imprevisíveis, né? De repente você está aqui no escritório, o escritório fecha. Às vezes aconteceu de pessoas terem que passar 2, 3 dias dentro do escritório até liberar. Enfim, havia já um acúmulo, né, de cansaço em relação a esses inconvenientes da vida cotidiana. E isso se juntou, então, com essa liberação do governo. Então, houve muita gente que reclamou por conta disso. Os estudantes, por exemplo, também os universitários, estavam vivendo numa situação ainda mais controlada, de não poder, às vezes, não poder sair do campus da universidade que morava lá dentro, né, por meses, às vezes, né? Então, isso tudo acho que gerou um pouco essa situação de insatisfação. Agora, é claro, primeiro, no meio disso, né, houve muita gente, tem aí muitos relatos, né, de pessoas de Hong Kong falando cantonês, de pessoas de Taiwan, né, e evidentemente que isso foi incensado pela mídia ocidental como mais um sinal da insatisfação da China, do povo chinês contra o partido, contra o governo, o que é uma falácia, né? Na verdade, esses protestos foram muito pequenos, né? Protestos que qualquer país que tenha protestos desse tamanho, isso não seria manchete, né? Acho que o maior protesto de todos foi em Xangai, tinha menos de 2.000 pessoas, e a maioria dos protestos aconteceram ali com algumas poucas centenas de pessoas, né? Evidentemente, tá me ouvindo, Conde? Perfeitamente. Então, só para finalizar, enfim, acho que isso é mais um capítulo, né,
guerra de narrativas da mídia ocidental que está o tempo inteiro prevendo a queda do Partido Comunista, né?